Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, Antônio Figueiredo, bom dia. Bom dia nessa segunda-feira, 9 de março, dia posterior ao Dia Internacional das Mulheres, dia que vai ter mobilização mais tarde no centro do Rio. Saúdo vocês, trazendo um pedacinho da Economia Fácil, versão reduzida, comentando o destaque do noticiário econômico do dia. Pode mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Não esqueça de dar o like aí na transmissão pelo Facebook e depois no nosso canal do YouTube. Antônio, é contigo. Preço do petróleo desaba. Mercados de ações e moedas sinalizam pânico. Por favor, Almir. Então, Antônio, eu tinha separado uma notícia logo bem cedo, mas não dá para não falar das notícias ligadas ao pânico no mercado financeiro, né? A Bolsa de Valores de São Paulo, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, que atualmente se chama B3, ainda não abriu o pregão, né? Ela só abre depois das 10 horas. Mas já houve sessões no mercado financeiro internacional, na Ásia, e agora, nesse momento, já estão com os pregões abertos na Europa, e os números são avassaladoramente negativos, né? Dá até para dizer que estamos vivendo um episódio de crash nas bolsas, né? Queda nas ações das empresas, queda também nas mercadorias, principalmente nas commodities, uma profunda queda, despencando as cotações. A gente daqui a pouco explica com maior detalhe. Boa parte das corretoras estão operando com sinalização de venda, né, inclusive a pedido dos seus clientes. Então, só a venda, ninguém está comprando e, consequentemente, se reforça a queda do valor das ações. A gente sabe que, nesse momento de pânico, o próprio pânico em si leva uma espiral ainda mais apavorante, né? Mas o motivo do pânico no mercado financeiro é, sem dúvida, o quê? A piora dos resultados econômicos reais da maior parte das economias do mundo, o medo do coronavírus ser, inclusive, uma epidemia global, já vários países também já com surtos localizados de coronavírus, e as autoridades desses países optaram por processos similares à quarentena. Então, as cidades inteiras, não só na China, mas também na Ásia, e agora na Europa, principalmente na Itália, praticamente paralisadas, né? Inclusive a região da cidade italiana de Milão, que é a capital financeira da Itália. Então, esse impacto econômico da paralisia da atividade econômica das cidades vem se manifestando agora no temor de queda na produção, queda no lucro, e, por conta disso, os rentistas estão fugindo de ativos financeiros e correndo para obter liquidez. Eles querem ficar com dinheiro na mão nesse momento, porque os ativos financeiros, como as ações das empresas, podem perder valor, né? Até pela diminuição da atividade econômica. Então, nós estamos aí com números muito ruins e muito provável que, quando abra aqui a B3, nós vamos ter números muito negativos. Obviamente, aqui no Brasil, o fenômeno ainda pode ser pior, porque há uma profunda desconfiança, uma parcela dos rentistas, principalmente os internacionais, com o governo Jair Bolsonaro, né? Há muita resistência, até porque é um governo que, apesar
de aplicar uma agenda que o mercado financeiro internacional gosta, preza muito, privatizações, aprovação de reformas neoliberais com retirada de direitos sociais, como também muito ajuste fiscal, né? Manutenção de gastos com pagamento dos títulos da dívida pública. Por outro lado, é um governo errático, que vai criando tensões, às vezes, maiores que se tivesse uma oposição ativa, né? Além de combinar com uma agenda antiliberal do ponto de vista da cultura e dos costumes. Então, nesse momento, e há uma profunda desconfiança, já havia uma fuga de capitais, desde a metade do ano passado, apesar da euforia da Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores vem registrando altas ainda, mas já nas últimas semanas não vem registrando quedas, inclusive o recorde, que era os 130 mil pontos, não deve ser atingido. Nós estamos agora, se vai chegar a 90 ou mesmo 80 mil pontos, né? Então, há uma profunda desconfiança do mercado financeiro, principalmente internacional, com as possibilidades do governo Jair Bolsonaro de enfrentar essa crise. Há também um fator relevante do porquê do pânico global. A capacidade dos governos de enfrentar a crise, estimulando a economia, não só do ponto de vista da crise sanitária em si, né? Mas até recursos os governos muitas vezes não terão para se utilizar para as ações de saúde pública. Por quê? Porque os governos estão presos na camisa de força do ajuste fiscal. Então, eles não querem gerar dívidas ou não querem imprimir dinheiro, né, criar moeda e injetaria recursos na economia. Por outro lado, as taxas de juros estão muito dos bancos centrais, lembrando que os bancos centrais são os bancos dos bancos, eles prestam dinheiro para os bancos, estão num patamar mais baixo da sua história. Então, não tem muito margem para baixar. Esse é um fenômeno na Europa, na América do Norte, mesmo no Japão. No Brasil ainda seria bastante, né? Nós estamos aí com uma taxa de juros de 4%, pouco mais de 4%, daria ainda para baixar. Mas na Europa, já tem taxa de juros de 0%. Então, você não tem mais o que baixar. Você, daqui para frente, seria juros negativos, né? Então, por outro lado, esses governos têm problemas de gasto público, estão presos à questão do ajuste fiscal, então eles não poderiam gastar mais, exceto se gerasse dívida, e esses governos estão presos na ilusão de não poder gerar dívida permanentemente, como sinalização de saúde financeira. Então, esse compromisso com o pagamento das dívidas e não ampliação do valor das dívidas faz com que esses governos não tenham recursos para injetar, para estimular a economia nesse momento de crise. Então, isso também sinaliza negativamente. Então, os rentistas identificam que é uma crise anunciada e não tem para onde correr. Então, é um fenômeno mundial. Último dado também importante é a queda das commodities, né? As commodities são produtos, geralmente produtos primários, que são cotados em bolsa, né? Uma bolsa especial, que é a bolsa de mercadorias, e elas também são utilizadas como uma espécie de ativo financeiro. E nesse momento de baixa da atividade econômica, o mercado identifica que é uma baixa demanda por esses ativos e está vendendo, não está comprando. Então, o preço das commodities vem baixando muito. Países que são dependentes do valor dos preços das commodities, isso é muito ruim, né? É o caso do Brasil, que boa parte das suas exportações são commodities, boa parte, inclusive, da sua produção é de commodities, inclusive o próprio preço do petróleo, né? Que o Brasil produz e até exporta petróleo, embora contraditoriamente importe combustíveis, nessa política maluca da Petrobras, que só serve para repassar preço mais caro para o consumidor. Então, o resultado é
muito ruim para os países, porque é uma queda das receitas. Então, vários países do mundo vão passar por problemas. Há uma corrida na OPEP por tentar estabilizar o preço do petróleo, que está registrando quedas, e parece que nesse final de semana, uma reunião extraordinária, na qual a OPEP mais a Rússia, que é o maior produtor de petróleo do mundo, mas que não pertence à OPEP, chegou em um profundo impasse, né? Havia um pedido da Arábia Saudita de cortar, que a Rússia cortasse a produção, e a Rússia não entrou em acordo. Por isso, a cotação do preço do petróleo caiu no mundo, porque deve haver uma sobreoferta, né? Uma oferta maior do que a demanda, o que é muito ruim para os países do Golfo, né? Para a Rússia, tem mecanismos econômicos que compensam a queda do preço do petróleo. Então, há um desespero. Esse terá profundo impacto nos países, para outros países produtores de petróleo, em queda das receitas, né? O próprio Estado do Rio de Janeiro recebe royalties, e os royalties são cotados. São medidos a partir também do preço do petróleo. Se o petróleo estiver em queda, vai haver queda dos royalties. Então, o impacto na economia dos países e das regiões produtoras. Então, esse conjunto de sinais está levando o pânico global nesse momento. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, não devemos ficar impactados com essa crise financeira. Embora toda crise financeira, sim, tenha impacto na economia real, porque as empresas diminuem seu investimento, os governos tentam salvar as instituições financeiras, e tirando dinheiro que deveria ser da saúde, educação, geração de emprego, para socorrer essas instituições. Então, é importante a gente se informar, sem ficar impactado, e exigir dos governos, do ponto de vista nosso, o atendimento de nossas necessidades, porque saúde, educação, infraestrutura, como transporte, energia elétrica, isso sim gera emprego. Então, era importante, nesse momento, suspender a política de privatizações, porque as empresas, sendo privatizadas, elas não vão arrecadar, sendo vendidas, elas não vão arrecadar recursos, porque os investidores não estão dispostos a comprar ativos nesse momento. Era importante, então, fazer investimentos estratégicos. Era importante o governo sair da camisa de força do ajuste fiscal, obviamente, sem fazer loucuras, mas realizando programas de obras públicas, programas esses que, inclusive, geram postos de trabalho e também geram a própria arrecadação de impostos, porque o gasto público tem um efeito multiplicador na economia, inclusive se autofinanciando. Então, é muito importante, nesse momento, uma política econômica alternativa, coisa que talvez esse governo Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, por ideologias e também por interesses econômicos, não estão interessados em aplicar. É por isso que protestos de rua, de trabalhadores e trabalhadoras, inclusive as mulheres, que são os setores mais afetados sempre pela crise econômica, é importante porque eles derrotam essa política econômica que aprofunda a crise econômica. Então, hoje o protesto na Candelária, celebrando o Dia Internacional de Luto das Mulheres, houve atos locais ontem e amanhã vai ser o grande ato metropolitano, é importante porque mostram que os trabalhadores estão ativos, exigindo medidas alternativas para impedir mais sofrimento e mais crise. Tá bom? Então é contigo, Antônio. Agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui, o Cristiano da Silva Tavares, o Paulo Reis, a Deise Alvarenga, pessoas também, as pessoas que a gente conseguiu registrar aqui. Até logo mais, então. Muito obrigado, Almir. Obrigado, Antônio. Mais tarde, como você já anunciou para os nossos amigos e amigas ouvintes, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo
não só comigo, outros companheiros também da Web Rádio, da equipe da Web Rádio Censura Livre, na transmissão dos atos diretos da Candelária em celebração ao Dia Internacional das Mulheres. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir César Filho.